Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Atos. Capítulo de número 1, primeiramente. Nós iremos ler o verso de número 14. E depois iremos para Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 1, verso de número 14. Diz assim: todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Agora Atos, capítulo de número 2, verso de número 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amém, irmãos. Podeis sentar. Glória a Jesus. Amados irmãos, o tema do nosso congresso é a urgência de um novo Pentecostes. E ultimamente é o assunto que mais tem sido falado no nosso meio: avivamento. E é maravilhoso, irmãos, falar sobre isto, pregar sobre isto, ouvir pregações sobre isto, ler sobre isto, é coisa maravilhosa. E graças a Deus, irmãos, que este assunto tem sido o assunto mais falado nesses últimos tempos na igreja. Nós temos ouvido pregações maravilhosas sobre avivamento. Nas conversas com os irmãos tem sido falado sobre avivamento. E eu confesso para os irmãos que estas pregações, essas conversas que nós temos ouvido, irmãos, têm despertado em mim, particularmente, uma expectativa de que eu ainda nunca tinha tido, irmãos, nesses anos de fé que eu tenho. Uma expectativa de ver de verdade acontecer nos nossos dias aquilo que a gente tanto leu nos livros, tanto ouviu falar, acontecer de verdade, irmãos, um poderoso derramamento do Espírito nos nossos dias. Tem despertado em mim, irmãos, esta esperança, este desejo, essa expectativa de que de verdade vai acontecer em breve isto no nosso meio. E eu tenho procurado também botar a lenha na fogueira aí, também dos irmãos, né? Procurado inflamar os irmãos, levar os irmãos a orar e falar também sobre este assunto, para que também desperte nos irmãos essa mesma expectativa, irmãos. Porque, meus amados, eu vejo que Deus, irmãos, Ele corresponde com a expectativa do povo. Por exemplo, por que nos nossos retiros a gente vê Deus fazer coisas que comumente nos cultos a gente não vê? Porque a expectativa nossa para o retiro é diferente da dos cultos, irmãos. Dificilmente, irmãos, alguém chega num culto como este, ou de doutrina, ou no domingo,
com uma expectativa de ver de verdade o céu se abrir, Jesus batizado no Espírito Santo, almas se convertendo, quebrantamento. Dificilmente nós chegamos assim num culto, irmãos. Mas no retiro não. No retiro há essa expectativa por parte da maioria dos irmãos, e Deus corresponde, e Deus opera, Deus faz. Acredito que antes já do retiro há orações voltadas para isto, para que Deus faça isso. E quando nós chegamos lá, irmãos, Deus corresponde, Deus responde, Deus opera, irmãos, de acordo com essa expectativa. E meus amados irmãos, o meu desejo é que essa expectativa por um avivamento tome de conta de toda a igreja, irmãos. O que eu puder fazer, irmãos, para que haja essa expectativa no coração de cada crente da Moriá, eu vou fazer. Vou colocar nos grupos, vou convocar os irmãos a orar, vou fazer o que eu puder fazer para que haja essa expectativa em toda a igreja, porque quando houver em toda a igreja essa expectativa, em onde vai levar a gente a orar por isso, a clamar por isso, a suplicar por isso, aí sim a gente vai ver Deus responder e avivar a sua obra. E meus amados irmãos, aqui nós vemos, irmãos, que estava na igreja ali exatamente isso que eu estou falando. Os irmãos que estavam ali estavam numa expectativa de o cumprimento de uma promessa feita por Cristo. Jesus falou para eles: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Havia uma promessa que eles ficassem lá até, não saíssem de lá, não fizessem nada, ficassem lá, esperassem lá até que o céu se abrisse e eles fossem cheios do Espírito Santo. E meus amados irmãos, eles foram, obedeceram e foram para lá. E eles conheciam a Cristo. Eles sabiam, irmãos, que Cristo não era como um político em época de campanha eleitoral, irmãos. O que ele prometia, ele cumpria. E certamente esta promessa ia se cumprir na vida deles, porque foi Cristo quem prometeu. Então eles foram para lá, irmãos. E Jesus não falou o dia em que a promessa ia se cumprir, mas que eles fossem para lá, que ia se cumprir. E eles foram. Então a expectativa deles era o quê? O dia que ia se cumprir o que Jesus falou. E aí, irmãos, o texto lá de Atos 1,14 fala algo muito interessante, que diz que eles estavam unanimemente naquele lugar em oração e súplica. Note que a Bíblia faz, irmãos, essa distinção de oração e súplica. Meus amados, eu acredito que a súplica é algo mais intenso, é uma oração mais intensa. É como alguém que está pedindo e alguém que está suplicando. É diferente, irmão. É algo que leva assim a um entendimento que era algo desesperador, era algo que eles queriam mais do que tudo. Eles começaram orando, e ao passar dos dias, não vendo o cumprimento da promessa, eles começaram a suplicar a Deus para que cumprisse. É como Jesus falou, irmãos: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abre-se-lhe-á. Note, parece que há, irmãos, um aumento da intensidade. Primeiro você começa pedindo, depois você vai para busca, e depois você já está batendo para que a porta se abra, meu irmão. E tem que haver isto na igreja. Tem que haver oração e tem que haver súplica, irmãos. Isso tem que tomar conta de nós, irmão. Esse sentimento tem que nos levar a perder o sono, a rolar no chão, a não faltar os cultos de oração. Meus amados irmãos, a igreja tem que orar e suplicar até que o céu se abra e
meus amados, a gente tem que ser assim, tem que insistir, tem que perseverar, e isto, meus amados irmãos, tem que ser algo que nos consome. Este sentimento tem que ser algo que nos consome, irmãos. Irmãos, é tudo que nós precisamos, irmãos. A gente tem orado por muitas coisas, mas essas muitas coisas se resumem num avivamento, irmãos. Estas muitas coisas que nós temos orado, os problemas que a gente tem enfrentado, vai ser solucionado, irmãos, quando o avivamento vier. Então tudo que nós estamos precisando hoje, igreja, é de um avivamento. Mas tem que haver, irmãos, esta mobilização por parte da igreja para orar, para suplicar, até que Deus responda. Meus amados irmãos, eu já tenho falado isto de outras vezes, eu vou falar de novo, irmãos. Deus está à procura dos Gideões no meio da Moriá. Porque a Bíblia diz lá do texto de Gideão, Juízes capítulo 6, que Gideão tocou a buzina e convocou o povo e começou a chamar o povo, e diz a Bíblia que 32 mil soldados se levantaram para ir batalhar. Aqueles 32 mil soldados, eles não vieram de outro canto não, irmãos, eles já estavam ali. E por que não se levantaram antes para guerrear contra os midianitas? Porque foi necessário que o Gideão se levantasse para convocar o povo, para falar para o povo: pega a espada, meu filho, pega o escudo, acabou esse negócio de ser escravo dos midianitas, bora para a guerra. E Deus está à procura desses Gideões hoje, que vai dizer: bora, meu filho, bora, chega de preguiça, chega de moleza, chega de frieza, bora para o culto de oração, bora orar, bora se reunir. Meu amado, Deus está à procura desses hoje, que vai suflar, que vai incentivar, que vai motivar a igreja a orar e a suplicar por um avivamento. Eu já tenho dito, eu volto a dizer, precisa ter um Gideão em cada congregação nossa. Aleluia. Tem um Gideão na sua, irmão? Tem que ter um Gideão em cada congregação nossa, irmão. Aquele que vai perturbar mesmo, aquele que vai insistir, aquele que não vai estar nem aí porque os frios vão dizer, mas que vai perturbar e vai dizer: bora, meu irmão, bora orar. Deus está falando faz tempo com a gente, Deus está falando várias vezes, que através das pregações aqui nas quinta-feiras, vamos dar ouvido à voz de Deus, irmão, vamos orar, vamos clamar. Deus está à procura dos Gideões. As armas da nossa milícia não são carnais, mas é poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, irmão. Então Deus está atrás desses, que vai convocar o povo a guerrear de joelho, até que o céu se abra e o poder desça de novo. Aleluia, aleluia, Deus. E meus amados irmãos, é como eu estava dizendo lá na vigília que nós tivemos lá em Salgado Engá. Eu já tenho visto umas faísquinhas, irmão, começando a subir. Aleluia. Eu já tenho visto umas faísquinhas começando a subir, irmão. A semana de oração na piedade vai voltar agora de novo. Fazia tempo que não tinha, mas vai voltar. A vigília do Barroso já está vindo mais gente lá. E eu fiquei sabendo que algumas congregações, os irmãos têm dado ouvido à voz de Deus, e os irmãos estão orando antes do culto, e os cultos de oração estão mais frequentes. Meus amados irmãos, é desse jeito, é esse o Espírito, é esse o caminho. Vamos continuar até que o céu se abra e o poder venha. Já começou a faiscar, oh glória. Em breve essas faíscas vão intensificar e o fogo vai pegar, irmãos. O fogo vai pegar. Aleluia, Deus. Eles estavam unânimes em oração e súplica. Só que tem outra coisa, irmãos, que me chama a atenção nesse texto aqui. É que a Bíblia diz em Atos 1,15 que naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas.
A Bíblia mostra o número de pessoas que estava lá: 120. Só que lá em 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia diz que Jesus apareceu para cerca de 500 irmãos. Quando Jesus ressuscitou, esses 3 anos e meio que ele passou na terra, pregando, evangelizando, curando, expulsando demônio, fazendo milagres, ele deixou uma igreja de 500 pessoas, 500 membros. Só que aqui só tinha 120 irmãos. E a pergunta que nós devemos se fazer é: cadê os 380? Meus amados irmãos, o texto não diz, não fala o que aconteceu, mas o texto me dá direito de pensar o que foi que aconteceu. E meus amados, eu creio que quando Jesus falou lá: fique em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder, Jesus falou para os 500, e eles foram. Só que como durou 10 dias, do dia que Jesus prometeu para o dia que Jesus cumpriu, nesses 10 dias os 380 começaram a ir embora. Meus amados, eu acredito que foi mais ou menos assim. Estavam todos orando no primeiro dia. Como não se cumpriu, digamos que 50 foi embora. Segundo dia, não se cumpriu, mais uma parte foi embora. E assim foi indo, até que no 10º dia só tinha 120. E eram os 120 que estavam suplicando. Meu irmão, isso é profético, irmãos. Você não está percebendo não que a peneira de Jeová está passando no meio da Moriá? Você está percebendo não que tem um bocado indo embora, um bocado se apostatando, um bocado se apartando? Pois eu quero dizer uma coisa para você, meu amado: não vai embora não, porque quem for embora não vai desfrutar daquilo que vem por aí não. Não vai embora não, fica aqui, meu amado. Seja um dos 120 que vai acreditar, que vai orar, que vai perseverar, porque os que perseverar é o que vão desfrutar do poderoso avivamento que está por vir. A peneira está passando, um bocado já foi. Eu quero vos dizer uma coisa: vai mais um bocado se embora, mas é os que ficar que vão desfrutar daquilo que vem pela frente. Aleluia. Meu amado, a previsão do tempo diz que já está nublado e vai cair um temporal, a chuva serôdia. Pois eu quero te dar um conselho: não sai, não abandona, não desiste, persevera, porque em breve Deus vai avivar a sua obra. Aleluia, Deus. É daqui para o céu, irmãos. Para quem iremos nós? Não tem para onde ir não, meu filho. O lugar é aqui mesmo. O lugar é aqui. E é aqueles que perseverar, que ficar, que acreditar, é que vão desfrutar daquilo que vai vir por aí. Não tem quem faça eu sair daqui, meu irmão. É aqui que eu vou ficar, no cenáculo, orando, buscando, clamando, suplicando, até que Deus responda. Glória a Jesus. E aí, irmãos, é onde começa o ribuliço a acontecer. Oh, glória. Atos capítulo 2 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no meio do lugar. E de repente, oh, como eu gosto desta palavra, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados. Sabe por que eu gosto dessa palavra de repente? Porque pode ser até agora, pode ser até enquanto eu prego, pode ser no culto de oração, pode ser na vigília. O de repente de Deus pode acontecer de novo. De repente as coisas começam a mudar, a igreja. De repente o fogo começa a descer. De repente aquele que estava frio começa a pegar fogo. De repente os cultos fúnebres acabam. Aleluia! Meus amados irmãos, vamos acreditar que de repente de Deus vai acontecer de novo.
Talvez você, quando chega no culto de oração, você se entristece pelo fato de ter pouquinha gente. Mas eu quero te dizer, meu amado, vai, não desiste não, persevera, porque pode ser num culto como este que de repente de Deus vai voltar a acontecer. Pode ser num culto como este que Deus preparou para descer, irmãos, a sua glória novamente. Meus amados irmãos, de repente as coisas mudam, de repente Deus opera, de repente, meus amados, a igreja do Senhor será avivada novamente. Aleluia, Deus. É de repente, irmãos. De repente, irmãos, todas as nossas pendências resolvidas. De repente tudo que a gente tem orado vai ser respondido. Aleluia, de repente o quadro muda, de repente Deus opera. Meus amados irmãos, Ele ainda está no controle, Ele ainda está no controle. Nós estamos vivendo uma sequidão, mas de repente, meus amados, Deus vai mudar o quadro. De repente, meus irmãos, é de uma hora para outra, irmãos. É de uma hora para outra. Irmãos, lá em Marizeiras, irmãos, eu desfrutei resquícios do que acontece num avivamento. Claro que numa proporção bem menor, mas eu desfrutei de resquícios do que acontece num avivamento. Quando eu comecei lá, em 2019, eu perseverei um ano evangelizando toda semana, culto campal e etc, etc. Irmãos, uma alma só aceitou Jesus. 2019. Mas aí chegou a pandemia, 2020. Meus irmãos, dentro de poucos meses, irmãos, a igreja triplicou para a glória do nome do Senhor. De repente, irmão, começou a acontecer milagre, cura, batismo com o Espírito Santo, irmãos, era coisa gloriosa. Então, meus amados, de certa maneira eu já desfrutei, irmão, de repente as coisas mudam, irmão. E quando o avivamento vier, irmãos, todas estas nossas pendências, de repente, do dia para a noite, vai mudar. De repente, do dia para a noite, irmãos, a gente vai ter a resposta daquilo que a gente tem orado há anos. Meus amados irmãos, vamos crer que o nosso Deus é o Deus do de repente ainda. É do de repente, do dia para a noite, Ele muda tudo, irmãos. Vamos acreditar nisso, igreja. Vamos perseverar, vamos crer. Não vamos desistir. Continue, meu amado, porque de repente, o nosso Deus vai responder à igreja e vai avivar a sua obra. E o que foi que aconteceu de repente? Diz aqui que o vento veemente e impetuoso encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Veja, irmãos, é por isso que eu digo, irmãos, o que nós estamos precisando é de um avivamento. Por quê? Porque nós temos orado por muitas coisas. Eu, particularmente, tenho orado por muitas coisas, mas tudo se resume num avivamento. Uma das coisas que eu tenho orado, por uma visitação poderosa nos nossos cultos. Irmãos, eu sou recém-chegado em Moriá, irmãos. Eu tenho 6 anos que estou aqui, mas eu escuto o relato dos irmãos antigos, que antigamente, irmãos, o fogo quando descia, não tinha pregação, a glória descia, Jesus batizava, já no hino da harpa, meu irmão. Meus amados irmãos, era coisa gloriosa, coisa maravilhosa, aquele culto que não tinha pregação, e eu tenho orado pedindo a Deus isso. Senhor, faz de novo, Senhor. Eu quero experimentar, não quero só ouvir falar não, Senhor. Eu quero ver esse culto que não tinha pregação. Eu quero ver o Senhor batizar de novo. Meus amados irmãos, é coisa gloriosa. É quando a igreja do Senhor tem essas experiências coletivas. Irmãos, vamos continuar orando para que Deus visite os nossos cultos. Quando o avivamento vier, irmãos, nós teremos essa experiência coletiva para a glória do nome do Senhor.
Você não tem orado por isso não, irmão? Você não deseja ver isso acontecer não? Quanto tempo faz que Deus não visita lá? Toda vida a mesma coisa, programado. Toda vida é aquela liturgia, irmão. Claro que tem que ter por organização, por ordem de decência, eu sei, meus amados irmãos, mas coisa gloriosa mesmo, irmãos, é quando o fogo desce já na hora do louvor. Coisa gloriosa é quando a liturgia é quebrada. Coisa gloriosa é quando a igreja experimenta de uma visitação poderosa do Senhor. Quanto tempo faz que Deus não visita o grupo familiar que tu está? Quanto tempo faz que Deus não visita lá os cultos de domingo? Quanto tempo faz, irmãos, que a gente não tem essas experiências coletivas? Irmão, será que isso não arde no coração de você não, irmão? Será que esse desejo não arde no coração de você? Desses cultos gloriosos voltar a acontecer com frequência no nosso meio. Eu tenho um amigo meu que ele era criança nessa época, e ele dizia para mim, irmãos, que as crianças não queriam ir para a salinha não, queria ficar aqui porque o fogo descia e até as crianças pegavam fogo também, irmãos. Será que isso não arde no seu coração, irmão, para que você veja? Irmãos, eu já participei de muitos cultos assim, que a liturgia foi quebrada, que o Espírito Santo tomou as rédeas. Como eu disse, irmãos, eu já experimentei de resquícios dessas experiências, irmãos. Vou contar uma aqui que agora eu estou lembrando. Uma vez nós estávamos lá em Marizeira, numa vigília, era pouquinho crente, nós estávamos lá no ginásio orando, irmão, e aí nós sabemos que na vigília tem um intervalo, para que os irmãos possam tomar um cafezinho, mas nesse dia Jesus não queria que tivesse intervalo não, e aí quando estava perto da hora do intervalo, o irmão começou a orar e disse assim: Senhor, prova que o Senhor está nos ouvindo, manda-nos um sinal, Senhor. Meu irmão, na hora que ele falou, manda-nos um sinal, pá, caiu um toró, irmão, em cima do ginásio, e todo mundo sentiu que ali era Deus respondendo, porque foi na hora, irmão, quando ele falou, manda-nos um sinal, a chuva caiu, meus amados irmãos, e começou o fogo de novo. O intervalo foi cancelado, a igreja continuou orando, perseverando. E eu quero vos dizer uma coisa, o mais glorioso, sabe o que foi? Acredite se quiser, quando terminou a vigília, 5 horas da manhã, que eu saí para ir deixar o irmão Hilton lá nas Cajazeiras, irmãos, as ruas do Marizeira estavam tudo seca. O único canto que choveu foi em cima do ginásio. Aleluia! Foi Deus que respondeu, irmão. Isso é coisa gloriosa. Quer que eu diga outro culto glorioso que eu participei, que não teve pregação, Jesus tomou a direção? Já contei isso aqui outras vezes, vou contar de novo. Teve uma irmã nossa lá, a irmã Edna, ela teve um AVC, ficou muito debilitada. E aí, irmãos, chegava na igreja carregada pelas filhas. A irmã Edna era uma irmã ativa, louvava na igreja e tudo, irmão. Só que devido a este AVC ela ficou debilitada. Quando a gente falava assim, abra sua Bíblia no livro tal, ela ficava folheando a Bíblia, não tinha nem entendimento do que estava acontecendo, irmãos. E nós não tinha nem capela ainda, era na garagem da irmã Paula os cultos. Só que naquele dia, irmãos, Deus preparou aquele dia para acontecer de novo de repente dele naquele lugar. E aí, irmãos, quando a irmã Jéssica começou a louvar, a irmã ainda estava lá, e naquele dia eu tinha chamado um irmão para pregar lá, irmão. Era o diácono Hélio que eu chamei para pregar lá naquele dia. E aí na hora do louvor, a glória desceu naquela garagem. Os irmãos começaram a falar em línguas estranhas, e Deus falou comigo e disse assim: eu não quero que tenha pregação nessa noite. E eu disse: Jesus, como é que pode, Jesus? Eu chamei o irmão para pregar, o irmão veio de Fortaleza para cá, como é que eu vou dizer agora que ele não vai ter pregação? E Deus falando comigo: eu não quero que tenha pregação, eu não quero que tenha pregação. E eu obedeci, irmão, e eu disse: irmãos, Deus está falando comigo e disse que não quer que tenha pregação não, Ele quer que a igreja ore, Ele quer que a igreja dobre o joelho. Instantaneamente a igreja dobrou o joelho e começou a orar, a falar em língua. E naquela noite Deus tinha preparado algo melhor para o pregador. Meus amados, Deus falou com o diácono Hélio, ele se levantou do lugar dele, Deus falou
com ele para ele ir lá na irmã Edna, botar a mão na cabeça dela que Deus ia curá-lo. Meus amados, ele obedeceu, se levantou do lugar, botou a mão na cabeça da irmã Edna, começou a orar. Ele disse que a cabeça da irmã Edna era como se estivesse fervendo, os miolos se mexendo, e ele disse: seja curada agora em nome de Jesus. Meus amados irmãos, a irmã Edna se levantou do seu lugar completamente curada, sem nenhuma sequela. Será que você não deseja que isso aconteça, não, irmão? Será que você não deseja que isso aconteça com frequência no nosso meio? Aleluia! Aleluia, Deus! Aviva a tua obra, Deus! Aleluia! Isso tem que voltar a acontecer no nosso meio, irmãos. Isso não pode ser uma vez perdida, não, irmãos. Isso é para ser frequente, irmãos. O natural da igreja é para ser sobrenatural. Aleluia. Glória a Jesus.
Jesus. Que seja hoje o de repente do Senhor. Que seja hoje o dia que o Senhor escolheu para visitar este culto, meu Deus. Que seja hoje o dia que o Senhor escolheu para recarregar as baterias dos irmãos, para renovar as forças, para levantar o caído, meu Pai. Que seja hoje. Clama, irmão, clama, não se preocupa com a liturgia não, porque o momento é quando Deus quebra a liturgia. Eu tinha mais coisa para pregar, mas Deus está falando que é para alguém chorar agora, para clamar a Deus, para buscar o renovo. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória. Glória. Glória, glórias a Ti, ó Deus. Irmãos, a igreja que tinha só 120 passou até 3.000 almas, e diz a Bíblia que todo dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Evangelista Jean, vamos ficar de pé, igreja do Senhor. Continua clamando, orando, buscando. Aviva a tua obra, Deus. Os irmãos que tocam aqui em nome de Jesus. Aleluia. Acho que o Senhor subiu. O Abraão canta melhor. Vou chamar o Abraão. Irmão Abraão. Irmão Abraão. Aleluia. Ao céu
Em nome de Jesus.
o que dirás dos pregadores teus? Aviva-nos, Senhor. Oh, aviva-nos, Senhor. Clama, igreja, clama, aleluias. A tua igreja clama. Aviva meu ardor. Serás glorificado. Muitos ouvirão a tua voz. Aviva, Senhor, o teu poder em nós. Aleluia, aleluia. De repente, irmãos, Pedro, que estava frio, começa a pregar corajosamente. De repente, ele não precisa nem fazer um apelo, irmãos, porque aquelas pessoas já tinham sido convencidas pelo poder do Espírito Santo e perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? De repente a igreja que tinha 120 passou a ter 3.000. De repente, irmãos, dons espirituais começam a acontecer no meio da igreja. De repente, diz a Bíblia que eles estavam todos os dias no templo e nas casas. Aleluia! É por isso que eu digo, amados, o que nós estamos precisando é de um avivamento, irmãos. Igreja do Senhor, vamos dar ouvido à voz de Deus. Deus tem falado tanto, irmãos, que a gente deve orar, que a gente deve se reunir fora das programações para orar. É como se Deus estivesse falando: faça uma parte de vocês, que eu faço a minha. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Vamos orar, irmãos. Vamos suplicar até que Deus responda. Em nome de Jesus. Eu pergunto mais uma vez: aonde está alguém que está afastado dos caminhos do Senhor nesta noite e vai querer se reconciliar com Deus aqui neste lugar? Onde está alguém que ainda não é crente e quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite? Levante a sua mão assim como eu estou fazendo. Este é o momento. Se alguém venha em nome de Jesus, não resista, não endureça o seu coração. Venha em nome de Jesus. Amém. E nós iremos orar pelos irmãos que estão aqui. Iremos orar, irmãos, para que Deus possa avivar a sua obra. Aleluia, Deus, aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te exaltamos e te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, que nos encoraja, que nos motiva, que nos dá esperança, meu Senhor. Meu Deus, derrama sobre a tua igreja o espírito de oração e súplica. Que haja mobilizações em cada congregação, meu Pai, para orar como nunca, Senhor.
Porque quando houver isto, Senhor, eu creio, meu Deus, que o Senhor vai avivar a tua igreja de novo. Meu Senhor, toma a vida destes que estão aqui na frente. Cura, Pai, agora com um sinal, Pai, de que o Senhor está nos ouvindo, de que o Senhor está neste negócio, de que é o Senhor, Pai, quem tem falado acerca de avivamento, meu Pai, em nome de Jesus. Cura, meu Deus. Cura. Que toda enfermidade bata em retirada agora, em nome de Jesus. Que aquele que está frio espiritualmente, Senhor, que ele seja renovado agora, em nome de Jesus. Seja renovado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que toda frieza espiritual, todo desânimo, toda apatia bata em retirada em nome de Jesus. E que o Senhor continue operando, Senhor, nesses dias. Hoje é só o primeiro dia, Senhor. Que a expectativa para amanhã seja maior do que a de hoje, e que para sábado seja maior ainda, para que o Senhor venha responder, Pai, com fogo no meio do teu povo. É o que eu te peço nesta hora, Deus, em nome de Jesus. Amém.